Thaís Bilenque, tem uma coisa acontecendo curiosa na esplanada dos ministérios e espero que continue acontecendo, né, já que a gente está gravando com antecedência, mas eu acho que não vai mudar não. Que é o seguinte, o Lula sabe que vai perder talvez até metade dos seus ministros ao longo de 2026, ou melhor, até 31 de março de 2026, porque eles vão sair para serem candidatos. Não só sabe como vai perder, como está estimulando que perca, porque quer eles nos palanques nos estados. Exatamente. E a gente ainda não tem certeza de quantos, mas o número 20 talvez seja mais ou menos a referência máxima, né? Dos 38. Exatamente. E há uma grande expectativa dos secretários executivos, que são os segundos, né, em cada ministério, sobre quais ministros de fato vão sair, porque alguns querem, outros não querem, e quem vai assumir no lugar. Se a gente olhar para o passado, a tendência do Lula, especialmente nessas mudanças de final de mandato, é dar poder para o secretário executivo. Número 2. Para o número 2, até porque ele não quer que mexa nada, né? A linha geral da substituição num ano de eleição é não correr risco. E você tem que entregar aquilo que já estava previsto e programado, né? Então, a orientação do Lula, independentemente de quem venha assumir essas cadeiras que vão ser desocupadas pelos ministros candidatos, é que mesmo que venha alguém de fora, é para não deixar apertar nenhum botão. É só chegar lá, assumir a cadeira e ficar quietinho no lugar sem querer fazer novidade, porque não dá para correr risco. E a Miriam Belchior, que é a segunda do ministério mais, talvez, poderoso da esplanada, que é a Casa Civil, deve virar ministra no lugar do Rui Costa, que tudo indica vai sair candidato, provavelmente ao Senado na Bahia, né? E já que o governo precisa reforçar a sua posição no Senado, que é estratégico para ter viabilidade no Congresso, caso Lula seja reeleito, ela foi nomeada informalmente como a presidente dos sindicatos dos secretários executivos, entendeu? Porque até pelo jeito dela, tal, né, que é organizadora, meio líder, assim. E, então, já foi ministra antes, sabe o que está fazendo. Exatamente. Então, ela meio que simboliza essa mudança que está para acontecer. Mas eu acho que a gente podia ir um por um dos principais ministérios e comentando o que pode acontecer em cada um deles. Porque em alguns casos, você tem pessoas experientes que conhecem a máquina pública, sabem? Porque o dia a dia num ministério vai muito além do que sai no jornal, né? Então, tem gente que já conhece, já está familiarizado minimamente ou já ocupou a cadeira algumas vezes. Mas tem gente que vai passar por provação, né, Toledo? Vai passar por um teste um tour de force mesmo, porque, vamos lá, quais são aqueles ministérios que é muito provável que o ministro saia? Então tem o Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, tem que voltar a disputar o Senado, ele é um senador que está afastado, né? Está terminando 8 anos de mandato, então, para manter a sua cadeira no Congresso, ele precisa sair para disputar, o que vai abrir uma vaga, provavelmente. Aí, esse é um ministério que eu tenho dúvida se vai ser o secretário executivo mesmo, porque é um ministério político, né? Ele é um ministério negociado com a bancada do boi. Foi a indicação do Carlos Fávaro foi bastante, gerou muita expectativa e foi vista como um acerto, um ganho do Lula lá na transição em 2022. Exato. Então, talvez ele tenha que colocar alguém ligado a esse setor para manter a sua base de apoio. Aí tem o Alexandre Silveira, ministro das Minas e Energia, que também é bastante cotado para sair para o Senado por Minas Gerais, o que abriria uma vaga ali. Esse já é um ministério que eu talvez tenha uma solução mais técnica, porque, enfim, tem pressão política, tem muito interesse político, mas é também uma área
bastante sensível, né? Você fazer uma troca. Totalmente. Não é simples. O que acontece com o Silveira o potencial eleitoral dele é uma incógnita, né? Ele foi candidato na eleição passada sem nenhum sucesso, se aproximou muito do Lula depois que assumiu o ministério, se afastou do Pacheco e se aproximou do Lula. E aí tem uma expectativa de que a proximidade com o Lula, a agenda com ele em Minas Gerais, diversas agendas, enfim, o apoio do Lula possa mudar esse cenário. E aí eu acho que vai depender se o Pacheco vai sair para governador ou não, né? Em o Pacheco saindo, ele puxa votos, e pode puxar votos inclusive para o Silveira, e pode ajudar a dar palanque para o Lula, né? Então acho que é uma equação que ainda está para ser montada, bem montada, na verdade. Uhum. O Rui Costa, que é o ministro-chefe da Casa Civil e o grande gerente do governo, deve sair para o Senado, né? O Rui Costa se sacrificou na eleição de 2023, ou foi sacrificado na eleição de 2022, desculpa, porque ele era governador e tinha uma questão, se ele saísse antes, né, em abril, para concorrer, seja, por exemplo, ao Senado, daria lugar para o vice dele, que não era o candidato do PT e do governo, e do Lula, que não era governo na época, assumir e fortalecer uma candidatura à reeleição. Então ele não sai, fica até o final, e aí lançam o Jerônimo, né? Uhum. E conseguem, a estratégia dá certo. E isso é interessante, né? Porque selou o destino do governo. Teve muitos conflitos, principalmente no primeiro ano de governo, entre o Rui Costa e outros ministros, especificamente com o Fernando Haddad, mas como o Lula tinha essa dívida, na verdade tinha dívida com os dois, mas com o Rui Costa foi um sacrifício, porque ele ficou ao léu, né? Ficou sem nada, não podia sacá-lo da Casa Civil de jeito nenhum. Uhum. Agora, saindo, deve assumir a Miriam Belchior mesmo, porque é gerentona do governo, aquela coisa. Né? O caso da Bahia é um caso interessante, porque primeiro a grande vitrine em termos de tamanho de população do PT no Brasil. Segundo, eles têm o governo há quase 20 anos. E o cenário que está posto o Jerônimo está lançado à reeleição, seria natural, embora não seja um quadro que esteja muito robustecido eleitoralmente. Ele tem uma insegurança, tem algumas dificuldades de alguns problemas na administração dele, a começar por segurança pública, então não é um quadro que se garante sozinho como foram os anteriores que se reelegeram com facilidade. O Jacques Wagner, que foi o precursor dos governadores da Bahia do PT dessa última leva, termina o mandato dele no Senado agora. Uhum. Então ele precisaria concorrer em 2026, ele é líder do governo no Senado, um aliado histórico do Lula, uma peça bem importante para o presidente, teria que disputar a reeleição se quiser continuar no jogo em Brasília, pelo menos, ou pelo menos com mandato. O Rui Costa tem essa situação, que já não disputou na anterior, tem interesse em disputar agora, só que o PT na Bahia é muito aliado ao PSD do Otto Alencar, que é um senador que hoje é presidente da CCJ, que é leal ao governo, que salva algumas agendas ali segurando por ser o presidente da CCJ, então ele tem uma relevância importante, cujo mandato não termina agora, então o Otto Alencar não vai entrar, mas tem um outro senador pelo PSD da Bahia, que é o Ângelo Coronel, que sim, termina o mandato. Então, eles vão ter que compor com o PSD, porque o PSD vai abrir mão de uma vaga majoritária no Estado para apoiar uma chapa pura do PT na Bahia. Que é uma dificuldade, inclusive, que talvez leve o caso, né? O Pacheco saia candidato a governador, provavelmente vai ter que trocar de partido, né? Porque o PSD já filiou o vice-governador em Minas Gerais, que é candidato ao governo, enfim, é uma situação bem complicada. Vai entrar uma negociação nacionalizada, evidentemente, porque você compensa eventuais até porque o Carlos Fávaro é do PSD, também. E o Alexandre Silveira, não sei se continua afiliado ao PSD também, né? E o PSD, que é o partido do Kassab, que está no governo Tarcísio, então com certeza é uma negociação que vai ter que levar em conta essas dificuldades e peculiaridades regionais. Um que o Lula até brinca, que já está fazendo campanha, é o André Fufuca. Porque ele liga pro Fufuca e fala: Fufuca, você está onde? Você está aqui em Brasília? Não, tá no Maranhão? Pô, você só pensa na sua campanha, tal. Ele fica provocando o Fufuca. Esse é outro que vai sair, né? E é do PP, né? Então, que resistiu a toda a pressão do partido, ameaças e tudo, justamente pelo interesse na cadeira do Senado. Aí você tem a Marina Silva, que provavelmente vai precisar sair para fazer bancada
para a rede em São Paulo, né? Ela deve ter uma votação expressiva como deputada federal, precisa eleger deputados para manter a rede viva como partido. E vamos lá para os petistas. Provavelmente o Paulo Teixeira sai para disputar a vaga na Câmara, ele já era deputado federal, né, antes de ser ministro, deve concorrer de novo. Paulo Teixeira é ministro do Desenvolvimento Agrário, né? Mesmo caso é o do Luiz Marinho, ministro do Trabalho, também deve sair para disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados. A Gleisi Hoffmann, que é a atual ministra das Relações Institucionais, uma grande operadora política do Palácio, também talvez vá sair para disputar uma cadeira de deputado federal pelo Paraná. E tem a Aniele Franco, que é ministra da Igualdade Racial do PT do Rio de Janeiro, irmã da Marielle Franco, que deve estar avaliando se vai disputar ou a Câmara ou o Senado pelo Rio de Janeiro ali também. Então, mais uma que está. E o Volney Queiroz, deputado federal pelo PDT, atual ministro da Previdência, também deve ter que sair para disputar a sua vaga na Câmara. E chegamos então, deixamos para o final a cereja do bolo, Fernando Haddad, né? Fernando Haddad está sofrendo uma pressão muito grande do PT e do Lula para ser candidato em 2026 e que eu julgo mais um sacrifício, porque o Lula vai precisar de um palanque como já precisou em 2022, vai precisar de um palanque forte em São Paulo. Em 2022 o Haddad foi para o sacrifício, saiu candidato a governador, mesmo sabendo que a chance de eleição era pequena, fez um melhor trabalho que um candidato do PT já fez como candidato a governador em São Paulo, teve a votação mais expressiva, perdeu para o Tarcísio. Talvez agora, eu tenho certeza que ele não quer pessoalmente, mas um homem ou uma mulher é ele ou ela e suas circunstâncias, certo? Ele pode até não querer, mas as circunstâncias vão obrigá-lo a sair candidato e candidato a governador, mais uma vez indo para o sacrifício. E aí já especulando além da conta, o que o Haddad poderia negociar para, caso perca a eleição, ainda mais se for uma disputa contra o Tarcísio, fica na cadeira, fica ainda mais difícil do que já foi em 2022. Se o Lula se elege, ele voltaria para o Ministério da Fazenda, onde já passou 4 anos, já fez um monte de reforma, ou iria experimentar novos horizontes? Eu acho que ele tenderia a preferir a Casa Civil, ficar ali no Palácio. Ele viu o tamanho do poder que o Rui Costa tinha como ministro-chefe da Casa Civil. É um ministro que pode se meter em todas as áreas do governo, não apenas na área econômica. O Haddad é um grande formulador de políticas públicas, vai poder avaliar as políticas públicas e influir em áreas importantes, áreas sociais, né? Não só na área econômica. É um cenário possível caso ele saia para sair candidato a governador, perca e o Lula se reeleja. Publicamente ele já disse que não quer mais ser ministro da Fazenda, então é um cenário que está aberto. E a vaga dele de ministro da Fazenda é uma vaga muito sensível. O número 2 é o Dario Durigan, que já tem se posicionado publicamente, né, em algumas discussões públicas, ele que responde pela Fazenda, então já tem um ensaio geral dessa mudança, mas não é uma vaga qualquer, né, que você pode ir tocando, é uma vaga politicamente muito sensível. Muito. Então, tem gente que lê os movimentos do Gabriel Galípolo, que era o número 2 do Haddad, saiu para ser diretor e agora presidente do Banco Central, sempre como um movimento que também, e uma proximidade com o presidente Lula, que agora ele não vai sair da presidência do Banco Central com um mandato para ser ministro da Fazenda tampão, certo? Criaria talvez resolvesse um, talvez sim, talvez não, porque também tem uma disputa do Galípolo com a equipe do Haddad na Fazenda, como apareceu, por exemplo, no caso do IOF, ele foi contra a portaria que aumentava a alíquota. Exato. Então tem um atrito e você cria o problema do Banco Central, né? Então, não sei se é uma equação... É difícil que ela seja uma solução para esse momento agora de eleição. E que não queremos turbulência, queremos garantia de continuidade. Na verdade, manter o Galípolo no Banco Central é uma garantia de continuidade caso, de fato, o Haddad saia para disputar a eleição. Você faz uma troca apenas e eu diria que o Dario hoje é o favorito. Havia outros secretários também que ganharam visibilidade ali e tal, mas
Talvez o que ganhou mais visibilidade foi o Marcos Pinto, que era o secretário de Reformas Econômicas, já anunciou que está saindo do governo, né? Quando a gente vai ao ar, provavelmente já saiu, se ele confirmar o que disse. Então, eu acho que o Dario é o favorito para assumir, caso de fato o Haddad saia. E aí tem o caso curioso do Alckmin, né? Que é vice e ministro. Como vice, ele não precisa sair do cargo para disputar a eleição, desde que seja para vice, né? E havia uma cogitação, eu estou colocando no passado porque nós estamos 20 dias na frente hoje, né? De que talvez o Alckmin fosse um candidato até melhor do que o Haddad ao governo de São Paulo, porque conseguiria um eleitorado na Grande Matão, né? Mais de centro-direita, e, enfim, seria um empecilho maior. Mas o que eu apurei é que ele disse para o Lula de jeito nenhum. E ainda lançou uma carta que não tem como rebater, que é falar: a dona Lu não quer. Né, que é a esposa dele, falou, não quer voltar pro palácio. Bom, quando ele usa a carta, a dona Lu não quer, acabou, né? Não tem uma discussão. Você vai falar o quê? Separa? Não, né? Então, eu acho que o Alckmin está consolidado ali como vice mesmo. E agora eu fico até na dúvida se, como vice, ele precisa deixar o ministério para disputar Eventualmente. Eventualmente. Agora, né? Além de ter essa justificativa da dona Lu, que não sei o quanto que eu boto fé, tem o fato também de que a relação dos dois, Lula e Alckmin, se provou firme nesse tempo. O Lula faz referência à lealdade do Alckmin enquanto vice, nunca tentou, sempre faz questão de dizer que a decisão é do presidente Lula, né? Sempre tem uma deferência enquanto presidente, nunca passou muito da fronteira institucional necessária, muito diferente do antecessor dele, do Mourão, que conspirava. Muitos movimentos dele eram abertamente conspiratórios, né, contra o presidente, então até por isso foi totalmente alijado, que não é o caso do Alckmin, que ganhou relevância ao longo do mandato, porque o Ministério da Indústria e do Comércio foi o que negociou com o governo Trump. E eu deixei por último, porque essa posição de vice do Lula na eleição de 2026, ela é, de todas, a mais estratégica, porque o Lula se ele se reelege, o Lula não só não poderá disputar o terceiro mandato, porque a Constituição proíbe e nem ele pretende, o que, obviamente, se for primeiro se reeleger e segundo tiver um governo bem aprovado, sendo vice, ser candidato natural à sucessão. E vai ser curioso se isso acontecer, porque seria um cenário que você teria o vice como potencial candidato, o Alckmin, e o ministro-chefe da Casa Civil ali, os dois no palácio. Né? Eu não acho que está dado que seria o vice o candidato, não. Mas, enfim, isso tem... Mas ele tá numa posição que ele pode... É a melhor posição que ele pode estar, até, né? Enfim. E aí, para encerrar, eu acho que tem o curioso caso do ministro que entrou na hora de sair, que é o Boulos, o Guilherme Boulos, que foi o deputado federal mais votado de São Paulo, portanto, teria uma reeleição encaminhada, abriu mão de eventualmente se candidatar por conta, né, por ter assumido o ministério poucos meses antes do prazo de desincompatibilização, e, portanto, tem uma decisão aí partidária também, né, porque ele faria votação para ajudar a bancada do PSOL a trazer mais deputados, a fazer mais cadeiras. Eu tenho visto ele pôr muito a mulher dele na roda, postando, fazendo comentário político, enfim. Já tem alguém na vaga, então. Então, assim, eu acho que tem algumas estratégias para tentar mitigar esse efeito colateral, mas ao mesmo tempo ele se fortalece muito com o Lula ao fazer um gesto como esse. Outro que já garante cargo no ministério a partir de 2027, caso a o Lula se reeleição seja dada. É uma aposta. A política tudo é uma aposta, né? E tem uma outra curiosidade também, Thaís, que o Lula queria que os ministros saíssem já em janeiro. O prazo oficial é 31 de março, né? Mas ele, para já, não ficar essa especulação todo o primeiro semestre, ele já queria começar a campanha, né? Não ter que pensar nisso, mas eu acho que esse plano não vai dar certo, não. E ele próprio também não fez esforço para isso, porque essas negociações estaduais passam por ele, os principais palanques. E ele mesmo ainda não se debruçou sobre esses palanques a ponto de definir o destino dos ministros. Então... eu acho que eles vão ganhar aí uns meses a mais na cadeira, né? É isso.
Muito bom, essa foi a dança das cadeiras que ainda não houve, mas haverá.